Oi galera, tudo bem? Aqui é a professora Jaqueline de Literatura e hoje a gente está aqui para falar do 25º conto da obra Ânsia Eterna de Júlia Lopes de Almeida. Então nós estamos nos encaminhando para a etapa final de análise desses contos da obra de Júlia Lopes de Almeida. Depois desse conto faltarão apenas 5 e depois nós vamos começar a falar das outras obras também que caem no vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade do Estado de Santa Catarina, vestibular de 2021. Bem, nós vamos falar hoje então desse conto cujo título se chama Doutor Bermudes, o Doutor Bermudes. Esse conto não é dedicado a ninguém, então não tem ali nenhuma pessoa a quem a Júlia Lopes de Almeida dedica a narrativa. É um conto em primeira pessoa, não sabemos quem que tá contando pra gente, né? A pessoa não, o narrador, o protagonista não se apresenta, ele apenas vai contar a história deste personagem muito singular do Rio de Janeiro, que era o Dr. Bermudes. O conto começa da seguinte forma: hão de crer, encontrei nesta manhã o Dr. Bermudes, com seu casaco russo, as suas botas velhas, o seu colarinho sujo. Essa é mais ou menos a descrição que o narrador vai fazer pra gente, né? Que ele estava com o seu olhar de fome olhando para uma vitrine de bonecos. Bem, aí a gente vai saber através desse narrador quem era o Dr. Bermudes. Então percebam que o narrador não é dessa vez protagonista. O protagonista é o Dr. Bermudes, que é essa pessoa que a gente vai saber da história através da fala desse narrador. Bem, o Dr. Bermudes era conhecido por todos no Rio de Janeiro. Então, desde as personalidades da academia até os caixeiros viajantes, todos conheciam o Dr. Bermudes. Ele era uma pessoa muito solidária, então ele vivia distribuindo esmolas, então tinha uma vida muito abonada, comia e bebia bem, tudo isso alimentado pela herança, na verdade pelo dinheiro, né, da tia Jacinta. Ele era então sobrinho de uma tia muito rica e ele vivia muito bem, a ponto de na academia usarem frases dele, porque ele era uma personalidade muito conhecida por todo mundo. Inclusive, chegavam a compará-lo como um Dom Quixote. O narrador fala isso, né? Que ele era como se fosse um Dom Quixote. Todo mundo conhecia, citava frases dele. E por que ele chegou a esse ponto de pobreza, de miséria? Porque depois que a dona Jacinta morre, quando vão ler o testamento dela, descobrem que a tia deixou o Bermudes na completa e total miséria. Não deixou nada, doou tudo para caridade e o Bermudes ficou aí, então, na miséria. A partir de então, ele passou a perambular pelas ruas, né? Então, o inclusive, diz que ele trocou as salas, né, da sociedade, da alta sociedade do Rio de Janeiro, pela rua, porque ele passou a morar na rua. E as pessoas passaram, então, a menosprezá-lo, porque ele começou a ter uma caracterização de uma pessoa que causava até mesmo medo nos outros, né? Tudo indica que ele passou a ter problemas psiquiátricos, de ordem psiquiátrica, então ele fica horas nessa vitrine de bonecos, olhando para a vitrine, né, e com um olhar perdido, vestindo essas roupas, sempre as mesmas roupas, né, muito pobre, enfim. Inclusive, o narrador vai nos contar que as mulheres que passam por ele não acreditam, que algumas até tiveram, né, um certo romance. Aí o narrador diz que, inclusive, uma delas dançava valsa com ele e ele chamava, o Dr. Bermudes a chamava de noiva. E aí o narrador diz: de uma eu sei, quando o vê, lembra de quando ele a chamava de noiva, mas agora a imagem dele estraga seu passeio. Então, quando essa mulher, né, vê ele, essa mulher que tudo indica foi apaixonada por ele, quando vê ele, sente que o seu passeio, né, foi estragado pela imagem dele, né? Ela não causa algo bom nela. Inclusive, fica parecendo ali que ela era realmente apaixonada por ele, porque o narrador diz que o marido dela nunca dissera que a amava como o Dr. Bermudes dizia a ela. Então, gente, o Dr. Bermudes passa a ser essa pessoa miserável, né? E hoje, um dos divertimentos dele, então, é postar-se em frente à loja de bonecos com a atenção que nada abala.
Já tentaram enxutá-lo, o narrador vai dizer que a polícia já tentou tirar ele dali, mas sem muito sucesso. Ele volta para o lugar, ele sorri quando as crianças passam, num sorriso de inocência, então tudo indica que ele tá fora da sua, vamos dizer assim, sanidade mental, né? E aí é muito triste a história do Dr. Bermudes, porque a dona Jacinta, que era a tia dele, deixou ele na completa miséria. Então o narrador diz que primeiro ela o acostumou com uma vida de luxos, né? E depois deixa ele na miséria. E aí o narrador acaba a história do Dr. Bermudes dizendo que ele sempre amou a ficção e há de amá-la até um dia, né? E aí ele diz que vão ver que a tarde em que o levarem para sua última cama não há de ser tão bonita como aquela tarde em que levaram dele a velha Jacinta. Então, tem uma ironia no final desse conto, né? Porque a dona Jacinta foi que, ao não deixar a herança para o sobrinho, acabou ocasionando essa total e completa miséria do Dr. Bermudes. Então, a crítica do conto aí é como uma pessoa passa de uma situação a outra, econômica, financeira, social, né, rapidamente, né? E como as pessoas não reconhecem mais. Então ninguém mais reconhecia, ele passou a ser visto como um louco, como um mendigo, e antes ele era muito admirado quando ele tinha dinheiro. Então fica implícita aí essa crítica presente no conto. Beleza, gente? Até a próxima, um beijo.